O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola: se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria e, chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada e varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Ave Maria. Vinde, Espírito Santo. Jesus, manso e humilde de coração. Jesus está nos dizendo que o céu se alegra com os pecadores que se convertem, porque Deus é misericordioso. Nosso Senhor Jesus Cristo disse a Santa Faustina que de todos os atributos de Deus, o maior é a misericórdia. Deus, Ele é infinitamente bom, compassivo, carinhoso, compreensivo. Ele alarga o seu amor infinitamente para nos sustentar. Se cairmos 1, 2, 10 vezes, Deus nos levantará. São Bento coloca na sua regra justamente este princípio: jamais se desesperar da misericórdia de Deus. Aconteça o que acontecer. São Bernardo diz que as almas se perdem, vão para o inferno por causa do desespero. São Francisco de Sales ensina que quando caímos no pecado, seja qual for, façamos um ato de contrição, com humildade e procuremos o mais rápido possível a confissão. Deus é misericordioso. Ele está se alegrando com o nosso esforço. E até as quedas redundam para a nossa santificação. Romanos 8:28. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, a Deus. São João Paulo II diz que santo não é aquele que não cai, mas que mesmo caído, não desiste de levantar. E por que então, meus irmãos, que Deus, sendo infinitamente misericordioso, bom, compassivo, fiel, Deus permite que sejamos tentados? Como vencer as tentações e sair vitorioso do pecado? Santo Afonso Maria de Ligório nos elenca 4 motivos pelos quais Deus permite a tentação na nossa vida. Primeiro, para que conheçamos a nós mesmos. Ou seja, quando a gente não é tentado, a gente acha que a gente pode tudo.
A gente acha que a gente pode dar a volta no mundo, que eu vou ser fiel à minha esposa, que eu vou ser fiel ao meu marido, porque agora eu estou voando, porque eu estou indo na missa todos os dias e rezando o meu texto todos os dias. Não vai acontecer nada comigo. Eu estou com uma fé inabalável, minha castidade está brilhando. Aí Deus permite as tentações, a pessoa vai lá e cai com a cara no pecado. Como São Pedro, estava presunçoso, dizendo para Jesus na Santa Ceia que ele jamais negaria o Senhor, que ele até morreria com Jesus se fosse necessário. Jesus disse para ele: Simão, Simão, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então Deus permite que sejamos tentados para que não sejamos presunçosos. Achemos que nós vamos conseguir a salvação meramente por um esforço, por seguir o bom exemplo do Mestre. Isso tem nome, isso é heresia, pelagianismo, querer se salvar com as próprias forças. E você não tem força nenhuma, eu não tenho força nenhuma, é a graça de Deus que nos sustenta. Então esse é o primeiro motivo pelo qual Deus permite que sejamos tentados. Segundo, para que cresçamos em mérito. Aquele que não é tentado, diz o Eclesiástico, capítulo 34, aquele que não é tentado não sabe de nada. E o mesmo Eclesiástico, capítulo 2, versículo 1, está escrito: se entrares para o serviço do Senhor, prepara a tua alma para a provação, para a tentação. É muito fácil dizer que a gente ama as pessoas quando está tudo bem. Agora, o verdadeiro amor, ele é provado no fogo da tentação e da provação. Terceiro, Deus permite que nós sejamos tentados para que possamos recorrer com mais frequência ao seu auxílio, para nos fazer humildes e principalmente para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Sem recorrer a Deus, queridos, nós não sairemos vencedores da tentação e do pecado. Êxodo capítulo 24, versículo 22. Se clamares por mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Salmo 33, versículo 18. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Precisamos recorrer a Deus. Salmo 69, versículo 2. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Se clamarmos a Deus, se pedimos o auxílio no momento da tentação, durante a tentação, Deus irá nos sustentar. Tiago capítulo 4, versículo 7. Sede submissos a Deus, resisti ao demônio e ele fugirá de vós. Aproximai-vos de Deus e Deus se aproximará de vós. Então o terceiro motivo pelo qual Deus permite a tentação é para que nós sejamos mais orantes, que recorramos com humildade e confiança em seu auxílio para que saiamos vitoriosos. Quarto motivo pelo qual Deus permite as tentações, para que nos desiludamos cada vez mais desta terra e desejemos ardentemente o céu. Jó capítulo 7, versículo 1, é uma luta a vida do homem sobre a terra. Então Deus permite as tentações, os dessabores, as contrariedades, as perdas, as dificuldades, as contradições, para que nós nos desapeguemos desta terra, para que a gente deixe de ser avestruzes, que estão com a cabeça, com a mente nesta terra, e assim quem o faz, desculpe, essa mentalidade é de quem quer converter Deus.
Não, eu vou rezar, o Senhor vai dar certo, tudo vai ser uma maravilha aqui em casa, na comunidade, no seminário, na comunidade religiosa, nas nações, eu vou fazer uma novena, eu vou fazer 1000 Ave Maria, os revolucionários não vão ganhar as eleições, vai dar tudo certo, aqui vai ser o paraíso terrestre. Essa mentalidade é de quem quer converter Deus. Não é aqui. O paraíso não é aqui. Ai, padre, então a gente tem que deixar o mal de qualquer jeito? Não é isso. Nós temos que lutar, nós temos que pedir a intervenção divina, sabendo que o plano é dele e quem triunfa é ele, não é você. Não são seus cálculos, não são as suas análises, a sua filosofia e nem a sua teologia, porque tem gente que tem a própria teologia. Própria teologia tem nome, chama-se heresia. A nossa teologia, o nosso modo de pensar Deus e a história tem que ser o modo da igreja. E a igreja é muito clara nos seus ensinamentos, no seu magistério. Aqui, este mundo é um vale de lágrimas e nós estamos aqui de passagem. Primeiro motivo pelo qual Deus permite a tentação, para conhecermos a nós mesmos. Quem nós somos? Somos incapazes de qualquer coisa. São Felipe Neri acordava todo dia de manhã e dizia para Jesus: Jesus, segura o Felipe, senão ele estraga tudo. O Padre Pio, quando estava se paramentando, às vezes os frades estavam auxiliando, ele olhava para o espelho e dizia: Senhor, esse frade não é de confiança. Os santos desconfiam de si mesmos. Santo Agostinho dizia que não teria pecado neste mundo que ele não cometeria, se não fosse a graça de Deus que o sustentasse. E a gente às vezes acha que vai chegar no céu com a nossa força, com as nossas próprias energias e boas intenções. Já diz o provérbio popular, né, que de boa intenção o inferno está cheio. Sem a graça de Deus, ninguém vence as tentações e o pecado. Segundo, para que cresçamos em mérito, Deus quer nos enriquecer. Nenhum soldado, nenhum atleta será coroado se não lutar conforme as regras. Deus quer dar a graça da vitória nas lutas do dia a dia. Terceiro, para que recorramos com mais frequência ao auxílio de Deus. E quarto, para que nos desiludamos desta terra. Então são os 4 motivos pelos quais Deus permite a tentação. E quais são os meios, Padre, para vencer a tentação e o pecado? Santo Afonso também aponta 4 armas para a gente vencer a tentação e o pecado. Primeiro, recorrer a Deus frequente na oração. Segundo, desconfiar das próprias forças. Terceiro, declarar as tentações ao confessor e ao diretor espiritual. Um dia Jesus disse a Santa Faustina assim: minha filha, quando você estiver tentada, seja na fé, desesperando da minha misericórdia, ou seja, contra qualquer tentação carnal. Lembrando que Santa Faustina, um dia Jesus apareceu para ela, envolveu a cintura dela com um laço de ouro, e ela nunca, por graça de Deus, teve tentações contra a castidade, contra a pureza. Mas as 2 tentações mais frequentes, que é contra a fé e contra a pureza, nós sairemos vencedores se manifestarmos a tentação ao confessor. Jesus disse a Santa Faustina que quando chegamos na confissão e dizemos que: ô Padre, eu estou muito tentado, eu estou muito desanimado a abandonar tudo, 50% da tentação já foi embora. E se você tem uma tentação contra a pureza, só do fato de você manifestar a tentação na confissão ou na direção espiritual, isso vai embora. São Francisco de Sales, ele nos ensina a confiar no diretor espiritual como se confia no anjo. São José Maria Escrivá, ele fala no caminho de um demônio mudo, onde você esconde certas tentações e certas inclinações más na hora
da direção espiritual, do aconselhamento espiritual e da confissão. As pessoas que fazem assim, elas serão derrotadas pelas tentações, porque estão escondendo as suas fraquezas. Quando a gente manifesta as fraquezas, 50% vai embora, porque Deus dá a vitória aos humildes, aos pequenos, aqueles que confiam. E por último, para a gente vencer as tentações, nós temos que fugir das ocasiões do pecado. São Bernardo de Claraval diz que é mais fácil ressuscitar um morto do que estar numa ocasião de pecado e não cair. Eclesiástico capítulo 19, versículo 1. Aquele que descuida das pequenas coisas cairá pouco a pouco. Um dia, nosso Senhor Jesus Cristo disse a São Dionísio Areopagita que ele não protege do pecado mortal aqueles que não lutam contra o pecado venial. Tem gente que quer ser casto, tem gente que quer viver a pureza, mas não evita a ocasião do pecado. Quem não evita a ocasião do pecado não é preservado do pecado. Mulher casada não pode ter familiaridade com homens. Homens casados não podem ter familiaridade com outras mulheres. Sacerdotes não podem ter familiaridade com as pessoas. Isso é tentar Deus e expor a nossa fraqueza, a nossa humanidade ferida pelo pecado original, há tentações. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Ainda não tendes resistido até o sangue na vossa luta contra o pecado. Vamos pedir, meus irmãos, vamos pedir nesta Santa Missa, que o Senhor nos ensine nesta batalha contra as tentações e nos dê a vitória contra o pecado. Reze uma vez, reze 2 vezes, 3 vezes. Principalmente a oração de São Bento. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retire-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo ao teu veneno. Resistir. Tiago 4,7. Resista ao demônio e ele fugirá de vós. Aproximai-vos de Deus e Deus se aproximará de vós. Ele é misericordioso, ele é fiel. E há mais alegria, júbilo, festa no céu por um pecador que se converte do que 99 justos que não precisa de conversão. Quem que é esse pecador que se converte? Sou eu, é você. Quem que são os 99 justos que não precisam de conversão? Os santos anjos. Eles se alegram no céu por você. Quando você resiste, porque 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, está escrito assim, e nós terminamos esta homilia de hoje. Como sair vitorioso das tentações e ter a vitória contra o pecado. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação Ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Portanto, caríssimos, fugi da idolatria, ou seja, fugir das tentações contra a fé. E um pouquinho antes, 1 Coríntios 6,18, ele diz o seguinte: fugir da fornicação. São Filipe Neri diz que a castidade só tem ela aqueles que fogem. Só os fujões das ocasiões do pecado conseguem, com a graça de Deus, vencer as tentações contra a fé e contra a carne. 1 João 5,5. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não desconfie de Deus, desconfie de você.
Não desconfie do outro, que o outro está te cobiçando, está te tentando. Desconfie mais de você do que dele. Tanto no âmbito da fé, quanto no âmbito da castidade. Na fé você não tem que desconfiar de Deus. Na castidade você não tem que desconfiar do outro. Tanto na fé, quanto na castidade, você tem que desconfiar de você mesmo. De você mesmo. Isso é o princípio maravilhoso de humildade e de abertura às graças de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde.